Olá, Pétalas, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que 45% das mulheres sofrem de disfunções sexuais? Esse é um número muito sério, é praticamente a metade das mulheres sofrem por essa disfunção sexual, que entre elas está ali a falta do libido sexual no casamento. É um tema muito importante no qual nós iremos abordar agora aqui no nosso canal, O Acordar das Pétalas. Meu nome é Fátima Guimarães, seja muito bem-vinda. Se você é nova aqui nesse canal, caiu, digamos, de paraquedas, já vá logo se inscrevendo, já vá logo dando uma focinha, dando uma joinha aí no nosso canal, beleza? Se curtiu, se gostou, comente, curta, compartilhe com as amigas, ok? E você que já está aqui com a gente, meu muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo, você reforça o nosso canal, ok? Então já vamos logo tentar entender o que significa o seu libido sexual. O que é de interessante tem tanto nesse assunto. O seu libido sexual é simplesmente a sua energia sexual, é a sua energia vital, é tudo aquilo que nós temos voltados para os nossos desejos, para a busca do nosso prazer. Isso é o libido sexual. Resumindo sobre do que você quer saber sobre o libido sexual, é basicamente isso, é a sua energia vital. Já pensou como isso é importante para nós, seres humanos, para você, principalmente para você, mulher, até porque esse libido vai diminuindo com o tempo, é o que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Essa faixa etária que o libido sexual começa a se manifestar no indivíduo, tanto no homem como na mulher, chega ali na faixa entre os seus 8, 9 anos de idade, vai se manifestando esses desejos, esses sentimentos, né, digamos assim, se aproximando ali da sua puberdade, naquela fase da pré-adolescência, começa a se manifestar esses desejos. E aí tem todo aquele fator do filho, do pré-adolescente, das dúvidas, ou até da criança mesmo, começa a surgirem, vão surgindo ali várias dúvidas, né? E aí onde os pais e as mães precisam estar preparados, precisam estar, digamos assim, prontos para um diálogo mais aberto com o seu filho ou com sua filha. Ele precisa ter esse diálogo, né? Falar de uma forma esclarecedora. Normalmente os nossos pais tiveram ali uma educação punitiva, uma educação muito rígida, e eles acabam sendo agressivos quando a gente fala nesse assunto. E aí vem toda aquela questão da educação sexual diferente do menino e diferente da menina. Normalmente o menino, quando ele está ali naquela fase crescendo, né, nas fases dos seus 4, 8 anos de idade, ou menos que isso, né? Se ele se toca, tal, aquela coisa toda, o pai ou a mãe acha bonitinho, o tio acha bonitinho. E já a mulher não. Se ela chegar a se tocar em determinada situação, a gente já fala logo, tira a mão daí, não pode. Então tem toda essa diferença educativa, né, sociocultural entre nós mulheres e nós homens. É só para a gente tentar entender um pouquinho o porquê de onde vem toda essa diferença e a necessidade desse diálogo entre nossos filhos, né, entre os adolescentes, né? Se ele vem com uma pergunta, digamos assim, diferente do que os pais estão acostumados a ouvir, tem pais modernos que já vão logo se abrindo, que já vão logo conversando. Precocemente ele vai passando informações que não seria a hora ou o momento exato, né? Por ele achar assim que é um pai moderno. Mas você tem que, quando a criança chegar com esse tipo de pergunta para você, tentando entender o corpo, alguma coisa que está acontecendo com ele ou o pré-adolescente, você primeiro tem que fazer a seguinte pergunta, de onde ele tirou aquela pergunta? De onde veio aquela curiosidade? Onde que ele viu? De onde que ele ouviu? Para você responder o que é para ser respondido no momento. Porque se você já ultrapassa, já vai, digamos assim, atropelando ali a conversa, você já vai respondendo precocemente a criança. E aí você tem que estar seguro, tá pronto para esse diálogo com seu filho e com sua filha, porque essas perguntas irão surgir, né? Aí o nós adulto, quando a gente fala de nós adulto, nós temos uma idade onde a gente está ali naquela fase aflorada, onde nós estamos ali a todo vapor, naquele combustão,
que é a nossa faixa etária dos 25 aos 35 anos de idade. É a fase onde que a gente está naquela fase toda, digamos assim, cheia de energia, né? Onde tudo está acontecendo à nossa volta, os nossos desejos, né? Porém, né, esse desejo, essa combustão, tanto para o homem quanto para a mulher, sofrem oscilações. Mas as oscilações da mulher, ela se torna diferente, porque a mulher ela oscila muito mais do que o homem. Por quê? Porque nós sofremos alterações hormonais. Então esse desejo, esse libido, né, ele já vai tendo essas alterações, essas oscilações que a gente já tem que tentar entender, já tem que tentar conhecer, para que a gente possa, assim, digamos, ter um certo domínio, né, daquele libido sexual, daquele desejo, né? O homem, por exemplo, ele não sofre dessas oscilações. Por que que ele não sofre? Porque geralmente ele tem uma produção constante de testosterona. É um nome bem difícil mesmo, para mim é complicado pronunciar. Então, assim, esse hormônio no homem, ele faz com que o homem ele tenha um libido sexual, digamos assim, mais acentuado, né? Mais equilibrado, né? E nós mulheres não, nós temos ciclos, nós somos cíclicas, é uma palavra nova que eu aprendi, né, estudando esse tema. Nós vivemos de ciclos, nós temos assim essas oscilações hormonais, nós temos momentos de TPM, nós temos os nossos momentos férteis, então a gente sofre, é normal a gente sofrer dessas oscilações. Então é necessário que a gente entenda, né, o porquê que a gente sofre tanto essas oscilações. E aí, passou dessa idade dos 25 aos 35 anos, que é a fase ali do combustão, a fase aflorada, a fase que a gente está assim a todo vapor, digamos assim, você tem que tentar entender. Passou dessa fase dos seus 35 anos, você já tem que buscar ainda mais se conhecer. Você tem que, digamos assim, tentar entender se o seu libido está ok ou não está ok. É a fase que começam as dúvidas, né, nos adultos, nós mulheres, principalmente nós mulheres que sofremos muito com isso, com essas oscilações hormonais, com essas oscilações dos nossos desejos, né? E aí, pra gente saber se tá tudo ok, né, com o nosso libido sexual, a gente tem que, digamos assim, é uma questão de desejos, né? Se você pensa no assunto durante o dia, se você está se relacionando com alguém, se você está em um casamento, você acorda, você pensa naquele momento, na sua intimidade. Se você tem esse desejo, se vai subindo em você aquele fogo, aquela vontade, então sim, com certeza a sua libido sexual está em dia, tá tudo ok, né? Aí você vai lá também, você procura não só entender se o seu libido sexual, digamos assim, tá ok, você vai também tentar entender o porquê se ele não está ok. Você tenta entender quais são os fatores, você tem que conhecer o seu autoconhecimento, quais são os fatores, o porquê que seu libido sexual não está em dia, o porquê que alguma coisa mudou entre você. Você tem que saber o que está afetando esse seu libido sexual. Vamos lá. O que pode afetar o seu libido sexual? É só para você, para esclarecer um pouco e você tentar entender, você não ficar com essa coisa tão ali forte na sua mente, que pode ser uma coisa simples ou não. O que afeta normalmente em nós mulheres, né, não só em nós mulheres, mas nos homens também, essa falta do libido sexual, é o uso de medicamentos, né? Como medicamentos antidepressivos, medicamentos para tireoide, aí causa esses problemas hormonais, né? Ou algum tipo de distúrbio que você possa estar passando, como essa questão das suas disfunções sexuais, né? E é muito importante também falar sobre a mulher, quando nós estamos estressadas, nós temos ali uma queda de produção dos hormônios, né? Os hormônios que produzem a sensação do prazer. Simplesmente por estarmos estressados, por estarmos atarefados demais, a gente tem essa queda nesses hormônios, que é a citocina e a dopamina. Quando você tem essa queda nesses hormônios, consequentemente, você vai estar se sentindo
digamos, autoestima baixa, negativa, porque seus hormônios de prazer, de sensação de bem-estar estão em queda pelo fato de você estar passando por um momento de estresse na sua vida, né? Tem muitas coisas que interferem no libido da mulher, né? E aí, entre elas também essa questão do estresse, você é sempre ligada ali, digamos, no que está acontecendo fora de você, fora do seu controle, tudo que acontece durante o dia, as suas tarefas de casa, o filho, tarefa escolar, problemas se você trabalha fora, né? Se você, digamos aí, é uma empresária ou não, se você é só uma funcionária, se você tem problemas no seu trabalho, essa falta de libido consequentemente vai estar diminuindo e aí você acaba levando tudo isso para o seu momento de intimidade. Todos os problemas externos, nós mulheres, a gente tem uma memória sexual muito forte. Então os problemas externos a gente vai levando para aquele momento de intimidade e vai prejudicando o seu momento de bem-estar. Contas a pagar, como eu já falei, filhos, casa, tudo isso vai fazendo com que a mulher vai diminuindo a sua libido sexual. E é muito triste, se nós formos pensar assim, é muito triste porque essa memória sexual nossa, ela acaba afetando, né, o nosso momento, digamos assim, que seria um momento de prazer, um momento de relaxar, de sentir tesão, de se satisfazer, né? Aí você pode, quando você está com seu libido baixo, tem situações que você pode sim melhorar, que você pode sim buscar entender, né, o que está acontecendo. Então, digamos que você tem ajudas para melhorar, né? O primeiro passo você precisa identificar o porquê você está desse jeito. Identificar o porquê o seu libido, o porquê o seu desejo está diminuindo, ou está fraco, ou você está perdendo. Eu costumo sempre dizer que o nosso libido sexual, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser abastecido, ele precisa ser regado. Se você não tem esse hábito, o seu parceiro não tem esse hábito, consequentemente, cada dia mais, o seu desejo sexual vai diminuindo. É necessário que você regue esse seu desejo sexual. Então, antes de qualquer coisa, identifique o problema. Busque se conhecer, o autoconhecimento do seu corpo, da sua mente, porque pode ser um fator muito externo, pode ser um fator psicológico, pode ser um fator biológico ou pode ser simplesmente um fator sociocultural. E aí, quando você busca se conhecer, identificou ali o problema, onde que a gente vai resolver esse problema? Profissionais. O segundo passo é você procurar um profissional. Existem vários profissionais, digamos, da área maravilhoso. Pode ser um sexólogo, seria o mais ideal, né? Porque um sexólogo estudou, trabalhou para que ele possa entender esse assunto. De repente você possa estar fazendo ali uma terapia sexual ou até mesmo uma boa conversa com seu ginecologista. Ajuda muito a te esclarecer, ajuda muito a entender o processo que você está passando, para que assim você possa trabalhar em cima disso, para que assim você possa nutrir, para que assim você possa abastecer essa falta de seu desejo sexual, né? E aí, nós mulheres, nós temos essa, digamos assim, dificuldade de aceitarmos isso dentro de nós. Como eu falei, pode ser biologicamente, o seu corpo com o tempo vai mudando. Você vai passando ali dos seus 35 anos de idade, o seu corpo vai mudando, suas preocupações são outras ou as preocupações vão aumentando e você vai deixando de abastecer o seu libido sexual. Aí muitas mulheres têm esse hábito de comparar o seu desejo sexual com o do seu companheiro. O homem normalmente, ele é, digamos assim, como se fosse um forno micro-ondas. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre isso. O que é um forno micro-ondas, né? Ligou, tá ali,
Tá pronto, já tá quente, já tá no jeito. Vamos lá que eu já tô no grau, não é verdade? E nós mulheres não. Nós mulheres, nós somos como um fogão a lenha. A gente precisa, desde a hora do amanhecer até a hora do acasalamento, do nosso momento de intimidade, o nosso parceiro precisa estar trabalhando isso junto com a gente. E você precisa estar abastecendo isso dentro de você, tá nutrindo. Eu sempre costumo falar que nós, mulheres, nós temos, né, junto com ali com seu companheiro, com seu esposo, você tem que passar por a jornada 12 horas de sexo. Nossa, é muita coisa, Fátima. Que é isso? 12 horas de sexo, sim. Mas eu vou te dizer o que são essas 12 horas de sexo. Muitas das pessoas podem até entender ou achar que seria só o ato em si, o ato sexual em si, o ato da penetração. Mas não, muitas das vezes isso não é, digamos, o ápice da sua maratona sexual. Você pode ter suas 12 horas de sexo desde a hora que você amanhece. Como assim, Fátima? Como eu falei, vamos abastecendo. Amanheceu ali na cama o casal. Se não está afim do ato em si, começa com um belo bom dia no ouvido, um bom dia caliente, um bom dia diferenciado. De repente o seu esposo pode estar fazendo um café da manhã já especial, pensando em você, cuidando e tratando de você. É passar o dia alimentando esse desejo. No meio do dia, manda uma mensagem picante para o seu esposo, por que não? Uma mensagem já falando como que será a noite, já vai criando ali uma expectativa da noite. Você pode mandar flores, né, para sua companheira, ou você mesmo para o seu companheiro, um recadinho, um bilhetinho ousado no seu trabalho. Vai alimentando essas 12 horas, essa maratona sexual. Isso é muito importante para o casal. Isso une mais ainda, isso aproxima mais ainda. Esse momento de intimidade, com certeza, ao chegar em casa à noite, será muito mais gostoso, será muito mais interessante. É preciso isso. Não dá para ficar comparando. Meu esposo, ele quer todo dia ou quer toda hora, tem um desejo diferente do meu. Sim, eles têm, os homens, eles têm um desejo diferente de nós, né? Porque assim, o desejo sexual do homem é visual, ele é instintivo. Você de repente está ali no seu quarto, está na pressa para sair para trabalhar, você tomou um banho, saiu do banheiro, saiu de calcinha, tá de toalha, vai pôr uma calcinha. Ele, opa, parou, olhou, ele já está sentindo desejo, ele já está ali naquele tesão, já imaginando ter aquele momento de prazer com você. E você às vezes está naquela pressa, na correria do dia a dia, não está nem pensando, nem imaginando no ato sexual, no desejo, né, de poder se relacionar com seu esposo. Por quê? Porque eles, os homens, eles são assim, eles são visual, né? Eles são diferentes de nós mulheres. E a mulher, ela é sentimental, ela é intuitiva, né? Ela é muito ligada ao que está acontecendo lá fora dela, ela é ligada ao que pode estar acontecendo externamente no momento ali na vida dela, né? Então, assim, não é um erro seu você não estar sentindo aquele desejo naquele momento. É um erro você comparar o seu desejo com o do seu companheiro, né? Você não pode estar confundindo a sua falta de libido sexual com esse desejo do seu esposo, né? Eu costumo dizer que nós mulheres, nós somos uma nova mulher toda semana, né? O nosso ciclo menstrual manda muito, diz muito isso daí, né? Por exemplo, tem mulheres que desejam, tem tesão durante a relação sexual. Olha só que interessante. E aí você fala, nossa, mas ter sexo, manter a relação durante esse período menstruativo é tão complicado. Para você pode ser, mas para outras mulheres não. Então por que não fazer se o seu parceiro aceita, se o seu parceiro concorda, né? A gente tem que fazer aquilo que vai estar, digamos assim, nos deixando bem, nos fazendo bem. Às vezes você está naquele período de menstruação, mas você está ali muito aflorado, seu desejo está à flor da pele. Então mantenha essa relação. Então assim, eu vou citar aqui outros fatores que podem também estar prejudicando o seu libido sexual, como a bebida, o tabagismo, né? Esse uso de bebidas em excesso, anticoncepcionais. Os anticonceptivos, eles têm a tendência de abaixar os seus hormônios do prazer, né? Então isso atrapalha o seu libido sexual. O período de amamentação, aquele período pós-parto,
é muito importante que você entenda que você está passando por um processo de dedicação à criança. Tem muitas mulheres que começam talvez assim a ter aquela depressão pós-parto, porque elas vão ali se sentindo, digamos, menos pelo fato de não estar desejando o seu parceiro, pelo fato de não estar conseguindo ter uma relação sexual gostosa com o seu parceiro. Mas é normal, você está por um processo de amamentação, você está dedicando a sua criança, você está trabalhando para que você possa amamentar bem aquela criança. E é cansativo, você tem noites aí mal dormidas, né? Então o seu corpo, seu condicionamento físico não será o mesmo. Mas calma, eu garanto a você que isso vai passar. É só ter calma, ter paciência, trabalhar isso na sua mente. Mágoas, se você tem mágoas, se você foi traído ou alguma outra coisa assim, você vai guardando aquela mágoa, isso também vai diminuir o seu libido sexual. Outro fator muito importante, muito sério, que infelizmente muitas mulheres passam por isso hoje, a sua falta de autoestima, a autoestima muito baixa, sabe? O seu amor próprio muito baixo, que isso consequentemente te leva à depressão. Tem muitas mulheres que sofrem, gente, sofrem de depressão hoje em dia, e aí a libido sexual fica zero. Então assim, quando você tá ali com o seu libido sexual aflorado, quando você trabalha, quando você nutre o seu libido sexual, quando você vai regando no dia a dia, você vai aumentando os seus desejos, a sua vontade de viver, a sua alegria de viver, a sua vontade de levantar da cama, de acordar, digamos assim, de cuidar do seu cabelo, de cuidar da sua beleza. Isso já é automaticamente alimentar o seu libido sexual, o seu desejo sexual, né? E aí você vai fazendo com que vai ativando esse desejo sexual, você vai buscando conhecer seu corpo, buscando o que está causando essa falta de desejo sexual, você vai praticando atividades físicas, né? Buscando tomar suplementos, vitaminas, que muitas das vezes o corpo necessita disso, reposição hormonal, né? Você vai estimulando o seu corpo, despertando a sua vontade, faça um autoconhecimento de você mesmo, né? Ajuda, isso tudo ajuda na hora da sua relação. Troquem carícias durante o dia, troque mensagens picantes. Sabe aquele beijo de língua gostoso? Que muitos casais, até hoje, infelizmente, afastou esse hábito, sabe? De ter o beijo de língua, voltar ali naquele momento gostoso quando você estava namorando, quando vocês tinham aquele chameguinho gostoso. Isso tudo é essencial para que você possa trabalhar isso dentro de você, a sua libido sexual, beleza? Então é isso, gente, esse assunto tem muito pano para manga. Se você gostou desse tema, desse assunto, da abordagem, curta lá, comente, compartilhe com as amigas, vamos conversar, vamos interagir para que a gente possa continuar trabalhando em cima desse tema, porque ele tem um tema, ele é abrangente demais falar sobre essa falta da libido sexual no casamento, beleza? Aí a gente pode fazer, quem sabe assim, a parte 2 do nosso tema, falta da libido sexual. Então, muito obrigado desde já e até a próxima.